Água Brasil, um conjunto de iniciativas de conservação das águas brasileiras e um convite para você também abraçar essa causa. Tem um banco diferente que liga tudo isso. Banco do Brasil, todo seu. Bom, queria agradecer a oportunidade, o convite e primeiro dizer que eu sou farmacêutico da Prefeitura de Florianópolis, são 26 anos já de prefeitura. Tive agora recentemente, de 2003 a 2007, como gestor estadual da assistência farmacêutica em Santa Catarina. E estou desde maio de 2007 no Departamento de Assistência Farmacêutica, completando agora, dia 3 de dezembro, 3 anos na diretoria do departamento. Tive a oportunidade de trabalhar com o ministro Temporão, então uma boa parte da fala do ministro a gente pôde conviver e acompanhar muito fortemente, e particularmente no contexto do programa Farmácia Popular. Como o tema fala do Farmácia Popular e dos investimentos, eu fiz questão de iniciar mostrando um gráfico que para nós é extremamente importante falar dele. Em 2003 nós saímos de um orçamento preparado em 2002 de aproximadamente 2 bilhões de reais de investimento do orçamento do Ministério da Saúde para aquisição de medicamento, tanto para aquisição direta quanto para transferência de recursos fundo a fundo para os municípios. E nós fechamos 2010 aproximadamente 7 bilhões de reais. Isso nominalmente é importante o crescimento, mas mais significativo do que isso é que os gastos com o medicamento representavam 5,8% do orçamento do Ministério da Saúde, e em 2010 nós fechamos com 12,5% dos gastos do Ministério da Saúde com aquisição e transferência. E era olhando, e foi olhando para esse orçamento, para essa capacidade do gasto público, que desenvolvemos durante o ano de 2009 no meu departamento. A gente conduziu um trabalho que vem culminando agora com as parcerias no meio produtivo, e as parcerias que geram, então, para o Brasil um novo patamar de participação da produção pública e, obviamente, também para o acesso a medicamento, que já foi objeto de debate aqui nesses eventos em oportunidades anteriores pelos nossos secretários, pelo próprio ministro, e que, enfim, já foram aqui expostos. Nós temos aqui por dentro do orçamento, por que eu estou mostrando isso? Porque a face mais visível, ou que a mídia, ou o interesse da mídia quando a gente fala de medicamento, Ministério da Saúde, de regra fica no Farmácia Popular, tanto que a gente vai usar 90% do tempo para falar de Farmácia Popular, mas tem um esforço importante do governo federal, assim como dos governos estaduais, dos governos municipais, de prover o acesso à assistência farmacêutica, o acesso a medicamento, no conjunto da assistência farmacêutica da atenção básica, dos medicamentos para AIDS, tuberculose, rancenias, um esforço extraordinário bipartite dos estados, do governo federal, naquilo que se chamava de medicamentos do componente de dispensação excepcional, hoje do componente especializado. Esse é um gasto hoje que nós vamos bater em 2011 na ordem de 4 bilhões de reais. E enquanto que a gente vai, e vínhamos tendo um gasto com farmácia popular na ordem de 400, 450 milhões ao ano. Esse ano a gente deve fechar o farmácia popular próximo de 1 bilhão de reais, 1 bilhão de reais. Para o ano que vem, esse orçamento já é de 1 bilhão e 100 milhões, mas também os outros componentes estratégicos, básicos, excepcional, medicamentos para AIDS, imunobiológicos, coagulopatias, são orçamentos também que têm um crescimento importante. Então, para a gente partir para o farmácia popular, dizendo que hoje o gasto público federal, só federal, com acesso ao medicamento, incluindo aqui o farmácia popular, é da ordem de 12,5% do orçamento do Ministério da Saúde, o que não é pouco. Quer dizer, houve um investimento importante. E se a gente for pegar os compromissos da candidata, então, hoje presidenta, ela fala, no contexto da assistência farmacêutica, de continuar o investimento na promoção de acesso, no
contexto da ciência farmacêutica e fortalecer o programa Farmácia Popular. Então, a gente já parte hoje do orçamento de 2012, um orçamento superior a 7 bilhões de reais, e ele já nasce em torno de 10,5% do orçamento. Significa que no final do ano que vem, de acordo com as características dos componentes de porta aberta, né, em que as pessoas vão sendo diagnosticadas, medicamentos de alto custo, as pessoas passam a entrar dentro do sistema de saúde e a gente vai ter então um crescimento do gasto em assistência farmacêutica. Né. O Farmácia Popular, ele nasceu em 2004, o presidente Lula então propôs à sociedade brasileira que o Farmácia Popular viria e viria para que aquelas pessoas que tinham alguma capacidade de pagamento pudessem comprar os seus medicamentos com um desconto de até 90%, deixando o medicamento gratuito público dentro do SUS para aqueles que mais necessitassem. O programa Farmácia Popular ele nasceu primeiro com o que a gente chama de rede própria. Nós temos hoje 553 unidades próprias, que são ambientes físicos caracterizados com disposição, layout, mobiliário, identificado. Essas unidades próprias elas são em parcerias com municípios, algumas filantrópicas e com alguns estados da federação. Essa rede ela vai se extinguir, ou extinguir não é uma expressão mais correta, mas ela vai até 600 unidades e nós não temos previsão de expansão da rede própria. Então isso aqui, né, de 2004, em 2006 a gente passa a contar com o que temos hoje, que é a participação da rede privada, e que aí é um pouco mais também o foco da fala. A rede própria ela atinge hoje 433 municípios brasileiros, que tem pelo menos uma única farmácia. Nós temos municípios que têm mais de uma farmácia, né? E aqui nós temos as farmácias e drogarias credenciadas dentro do Aqui Tem Farmácia Popular, já hoje chegando a 20 mil farmácias. Nós tínhamos uma meta de chegar a 10 mil unidades em 2009, 15 mil em 2010, 20 mil em 2011, será 25 mil em 2012. Né? E nós temos hoje um braço importante da rede do Aqui Tem, que é uma meta para os municípios que estão no mapa da extrema pobreza. Nós temos 2.365 municípios na extrema pobreza. O Farmácia Popular, o Saúde Não Tem Preço, ou seja, a gratuidade, faz parte do conjunto dos componentes do Brasil Sem Miséria. Então nós temos uma meta importante, que é ter até 2014 os 2.365 municípios do mapa da extrema pobreza com pelo menos uma drogaria ou farmácia credenciada nesse programa. Hoje já são 928, mas no final eu vou mostrar um pouco sobre isso. Nós já estamos em mais de 50% dos municípios brasileiros. 3.170 municípios brasileiros já têm pelo menos uma drogaria credenciada junto ao Ministério da Saúde para a dispensação dos medicamentos do programa. Hoje, desde outubro de 2010, são 25 medicamentos. Ele nasceu aqui com hipertensão e diabetes, depois ele teve os contraceptivos, dislipidemia. Em abril de 2010, no início temporão, nós fizemos aqui um elenco H1N1, nós fizemos, aliás, H1N1 é aqui em fevereiro de 2010, depois aqui asma, osteoporose, rinite, Parkinson, as fraldas geriátricas, enfim, chegando hoje aos 25 medicamentos. Né? O último lançamento, a última incorporação, foi em fevereiro de 2011, medicamento para diabetes, que é metformina de ação prolongada, então completa aí o rol dos 25 medicamentos. Né? A partir de fevereiro desse ano, a gente passou a ter a diabetes e hipertensão gratuito, e aí o conjunto dos outros medicamentos com o copagamento do usuário. Né? O Saúde Não Tem Preço, então, ele entra em fevereiro, né? E aqui a gente está falando de Saúde Não Tem Preço, então eu vou estar falando de janeiro a outubro de 2011, como que se deu a evolução dos atendimentos e do mercado farmácia popular. Nós tínhamos um número de unidades farmacotécnicas comercializadas
em janeiro, antes da gratuidade, né? Nós estávamos aqui com a hipertensão, né? Em torno de 50 milhões de unidades, diabetes em torno de 25 milhões de unidades, e a gente vê mês a mês, né, a expansão, né? Nós temos aqui 4 vezes mais número de unidades farmacotécnicas de comprimido. Cada comprimidinho, isso é totalizado, né, por unidade farmacotécnica, em torno de 4 vezes, né, a diabetes aqui em torno de 2 vezes. E o interessante foi que, com a gratuidade da hipertensão e diabetes, as demais patologias, elas também foram puxadas, né, estavam num ambiente de calmaria, digamos assim, e com a gratuidade, com a publicidade, inclusive oficial do governo, a gente tem observado aqui asma, rinite, osteoporose, glaucoma, as fraldas geriátricas. Então, o programa Farmácia Popular acabou a gratuidade mobilizando também as demais. Né? Tipo de empresa, né? Você sabe que o mercado farmacêutico tem as redes, as drogarias de redes e tem as unidades independentes. Para nós, para efeito de agrupamento, todo CNPJ que tem até 10, de 10 para cima, né, filiais, nós consideramos rede. A Associação Brasileira de Redes de Farmácia considera um outro parâmetro, 5, enfim, né? Mas aqui a gente vê que as farmácias independentes, né, aquele proprietário único, ele hoje o nosso principal ponto de distribuição as unidades independentes. Né? As redes também, se veja que elas têm praticamente o mesmo comportamento, então a distribuição do programa ele se dá de maneira equilibrada, né, no conceito de redes e no conceito de farmácias independentes. Né? Aqui é um fato, vocês acompanham as publicações realizadas, a fala aí do pessoal da Progenéricos. A farmácia popular é uma comprovação disso. Eu tenho o medicamento genérico, né, como sendo um líder de mercado dentro do farmácia popular. Eu tenho 65% de tudo aquilo que é vendido dentro do farmácia popular é medicamento genérico. Depois aqui a gente tem um medicamento similar e aqui o medicamento de referência, os produtos de marca também, eles saem de um nível constante aqui, praticamente também triplicam a sua participação no mercado. Nós temos relatos, provavelmente que o farmácia popular ele acendeu o mercado, a utilização do mercado de medicamento no Brasil. Para alguns medicamentos, inclusive, houve momentos aqui em que a indústria farmacêutica estava com dificuldade de abastecer o mercado. Né? Aqui são alguns exemplos. Número de unidades farmacotécnicas para diabetes de janeiro a outubro. Né? Nós temos aqui a glibenclamida, que é um dos primeiros medicamentos dentro do protocolo clínico, e depois aqui o glifage, glifage XL, que é metformina e metforminização prolongada, que passam a dominar o contexto da prescrição e da dispensação dentro do conjunto de diabetes no programa Farmácia Popular. Né? Dentro da hipertensão, nós temos os produtos de referência, né? O atenolol, em janeiro, tinha essa participação no mercado, fevereiro, março, e ele praticamente desaparece, né? Porque nós vamos ver que o genérico e o similar ele vai ganhando desse mercado. Né? Aqui o Capotem, né? Já praticamente não tinha, em torno de 1% desse mercado, e ele também praticamente desaparece. Né? A clorana ainda se mantém, né? O Posar, né? tem uma queda, depois ele vai recuperando. Né? O Venipec aqui também vai mantendo sua participação no mercado até com um certo crescimento em relação ao início do programa. Esse é
né, dentro da hipertensão de medicamentos de referência, como é que ficou o mercado deles. Né. O mercado de insulina, insulina frasco ampola, insulina cárpio, é que aqui as cores não ficaram, né, a gente tinha em torno de 18% do mercado, 10%, 5% de insulina, aquelas apresentações de 3 ml, 5 ml, né, e ela se mantém até aqui, em torno de 6, 7%, e o restante do mercado de insulina é frasco ampola. Ali era insulina em pH, né, insulina em pH humana, aqui é insulina regular, também praticamente o mesmo perfil. É uma pena que as cores ao passar aqui. Por região, né, nós temos a região centro-oeste, região nordeste e a região norte em crescimento, né, já saem aqui do patamar de 5 milhões de unidades farmacotécnicas e vão atingindo 30 milhões, 20 milhões, 10 milhões de unidades farmacotécnicas, e o grande crescimento do programa se dá no sudeste, né, e se dá no sul do Brasil, porque obviamente também é onde você tem o maior contingente de farmácias e drogarias no mercado de modo geral também. As farmácias se distribuem assim no Brasil, né? Dentro do grupo de municípios, de acordo com o tamanho da sua população, né, nós temos em municípios menores de 15 mil habitantes, né, tem um crescimento que é semelhante ao crescimento dos municípios de 15 a 50 mil habitantes. Quando você passa de 50 a 100 mil habitantes, você já tem um crescimento maior. Isso aqui é porque nesses municípios você acaba tendo 1, 2 unidades associadas ao programa. Municípios maiores você tem uma oferta maior de parceiros do programa, mas ele tem uma distribuição de crescimento bastante semelhante, né? Quando eu vou comparar o interior e capital, né, o interior há um crescimento maior, o que para nós é importante, né, quando a gente está falando de municípios da extrema pobreza, a gente está falando de interior do Brasil, então a gente já consegue ver o interior do Brasil um crescimento superior ao conjunto das capitais, né? Aqui dentro das patologias todas atendidas, né, o diabetes, ele vai... eu tinha 306 mil CPFs pacientes usando em janeiro, eu cheguei em outubro com 925 mil indivíduos, 2.150.000 indivíduos já compraram pelo menos uma vez, durante esse janeiro a outubro, pelo menos uma vez. Então 2.153 CPFs distintos já compraram, na hipertensão era 650 mil, chegamos a 2 milhões e meio, dos quais 5 milhões e meio, praticamente 5 milhões e meio de indivíduos já compraram também pelo menos uma vez. Então há uma flutuação, o indivíduo compra esse mês, não compra no outro, tem aí uma flutuação. E vocês podem acompanhar, né, nós tivemos uma certa dificuldade de entender aqui a anticoncepção. Os contraceptivos foi a única, né, não é uma doença, não é uma patologia, mas é a única oferta em que o padrão de consumo estável, independente da gratuidade ou não. O número de mulheres que compraram é exatamente o mesmo número de mulheres que compram hoje. Precisa entender o que aconteceu. Mas as demais doenças, todas as patologias, tiveram crescimento também importante. Aqui é uma análise que a gente faz de quanto que a farmácia popular mexeu no mercado de medicamento no Brasil. Quando eu pego o mercado varejista, eu tenho aqui a losartana e eu comparo ela com os outros medicamentos da mesma classe terapêutica. O fato dela já tinha um mercado superior aos seus da sua classe, quando ela entra no farmácia popular, ela começa a ter um crescimento e os seus da classe continua, e quando tem o saúde não tem preço, a gratuidade, a losartana, ela tem um pico expressivo de consumo. Aqui é o enalapril, ele já vem
um mercado superior aos seus da mesma classe, né? Inclusão no farmácia popular, aliás ele está aqui, ele está abaixo dos da classe, incluindo farmácia popular, ele vai fazendo um crescimento, e com a gratuidade ele também ganha uma expressão importante. Né? A mesma coisa, Captopril, ele está abaixo da classe, entrou no farmácia popular, ele vai superando, e com a gratuidade ele extrapola. Né? Aqui a hidroclorotiazida, a mesma visão. Né? Esse gráfico, eu acho que ele é muito importante, ele nos diz muito do mercado, da potência que é o programa. Eu tenho um varejo, né, que toda hipertensão, toda hipertensão, o mercado varejista de hipertensão. O mercado varejista de hipertensão entender o seguinte, que até abril de todo ano, a indústria farmacêutica apresenta para a Câmara de Regulação de Medicamentos o seu relatório de comercialização. Quanto que produziu e vendeu dos medicamentos que está no seu rol. Nós fomos, no relatório de comercialização, levantamos que aproximadamente 250 milhões, né, de unidades farmacotécnicas de hipertensão do elenco que a gente tem, né, foram produzidos e comercializados. E eu chego em agosto, aqui, produzindo, a farmácia popular respondendo por 175 milhões de unidades farmacotécnicas. Então eu estou dizendo que tudo que a indústria produz e comercializa de hipertensão do elenco do farmácia popular, ou farmácia popular representa 68%. O que falta crescer com base na produção da indústria? Eu preciso crescer 31% para que todo o mercado de Captopril, Enalapril, hidroclorotiazida, ser farmácia popular. Então isso é uma informação importante, uma informação muito rica e que mostra obviamente a potência do programa Farmácia Popular, o quanto de ampliação de acesso se colocou. E no diabetes nós estamos com 63% de tudo aquilo que a indústria produz e comercializa. Para o elenco do programa, 63% é o programa Farmácia Popular que é o responsável. Né? Aqui, os gastos, né, por patologia, mas observar aqui a curva de crescimento dos gastos, 26 milhões, 30 milhões. Primeiro mês pulou para 45, 50, 58, 63, 70, 78, 81, 85. Nós estamos com uma conta mensal, né, de todas as patologias, em torno de 85 milhões de reais mês. Isso dá um valor médio para o farmácia em torno de 4 mil reais. Aí você tem uma série de dados que você pode tirar. Né? O saúde não tem preço, né? A gratuidade para atenção em diabetes representa 76% de todo o gasto. Né? Então isso aqui é meio que tirar um pouco o bode da sala, que quando o Farmácia Popular surgiu, a crítica era de que estava vendendo, que tinha que ser gratuito para o SUS, né? Tinha toda uma discussão se era justo ou não, se devia ou não, se era constitucional ou não. Né? E na medida em que você faz a gratuidade dentro do Farmácia Popular, somente 24% hoje do programa é cofinanciado pelos usuários. Né? Dentro do Brasil Sem Miséria, estava falando ali para vocês inicialmente, a questão, né, do acesso gratuito aos medicamentos é meta do Brasil Sem Miséria. Né? Nós temos, para 2011, uma meta de 1.060 municípios dentro do programa Farmácia Popular. Nós chegamos já a 928 municípios dentro do programa Farmácia Popular. E a gente talvez ultrapasse aqui 1.000 municípios, mas a única dificuldade aqui é que precisa ter internet. Né? A venda é online. Para vocês terem ideia da tecnologia, do sistema de informação que está por trás da Farmácia Popular, em 3 segundos, quando você vai na drogaria, entrega a tua receita, o balconista farmacêutico vai no balcão, pega o medicamento, digita no computador, dá o enter para ver quanto que é,
esse enter final, em 3 segundos, essa informação vai a Brasília, checa medicamento, código de barra, CRM do médico, CPF, vai na base de CPF dos óbitos, verifica se esse CPF é válido ou não, vai no CPF, no banco da Receita, vai no CRM do médico, vê se tem combinações restritivas, quem toma captopril não pode tomar nalapril, faz um conjunto de cheques, verifica se o computador está cadastrado, se o usuário que está usando o computador tem a senha correta. Em 3 segundos isso vai e vem, você nem percebe e a farmácia faz a tua dispensação. Então, tem um conjunto de tecnologia que amarra, que dá sustentação ao programa, 24 horas por dia, né, 7 dias por semana. Então, assim, é um programa, não é à toa que o Farmácia Popular, em 2009, que é a última edição que a gente tem, foi o programa dos programas sociais mais bem avaliado pela população, atingindo 73% de ótimo e bom, acima do SAMU, Bolsa Família, uma série de outros programas sociais. Então, essa é um pouco a nossa, dentro do tempo dedicado aí, já esgotado, um pouco do que tinha para mostrar para vocês, tá? O nosso departamento trabalha constantemente com esse dilema, né? Você pega a questão dos novos medicamentos, né? A gente participa dessa discussão. Na verdade, o SUS hoje definiu uma metodologia. A gente tem uma legislação e a incorporação de tecnologia ela deve ser racional, né? E obviamente que tem todos os parâmetros de comparação. Na verdade, você está fazendo uma comparação com o que já tem, com aquilo que se propõe que vai fazer melhor ou igual ou superior. Agora, o mais importante é que qualquer tecnologia que venha a ser incorporada, ela seja acompanhada do protocolo clínico de uso, porque o protocolo clínico de uso é a melhor conduta para o prescritor, é a melhor conduta para o dispensador e é um instrumento de proteção do usuário que vai submeter aquela tecnologia. Então, acho que esse é o grande desafio, como trazer para o SUS real, principalmente aos prescritores, a adesão ao protocolo clínico. Porque o protocolo clínico é a melhor evidência de que aquela conduta, se seguida, tem o melhor resultado para o seu paciente. Então, no SUS real, que é um pouco o que falou aqui hoje pela manhã, nós temos uma dificuldade muito grande de que a medicina baseada em evidência se impõe, né, no contexto da sociedade moderna, que inclusive busca a minimização de custos dos sistemas de saúde. Agora, ainda há uma negativa da adesão aos protocolos clínicos por parte dos prescritores, dos dispensadores e também pelos próprios usuários. Então, tem que ser racional, acompanhado de protocolos de uso. Em termos de política industrial, vocês têm as demandas e são compradores. Então, vocês podem... Tem a questão dos medicamentos, tem a questão dos equipamentos também. E tem a questão de incorporação de novas formas de medicina aí, que começam a ser aceitas pelo SUS. De que maneira que vocês se relacionam com o BNDES ou outros setores que podem financiar desenvolvedores brasileiros para ter essas demandas? Alô. Bom, o BNDES vem sempre envolvido, particularmente nos últimos anos, dentro dos projetos que o país desenvolveu, né? O BNDES hoje é um forte financiador ainda do mercado privado, da indústria farmacêutica privada. O Ministério da Saúde tem um debate com o BNDES para que isso seja também possibilitado para a produção pública, para os laboratórios oficiais da rede pública, né? Então, essa equação ainda do BNDES enquanto um parceiro do ente público ainda está em construção e eu acredito que muito em breve a gente possa estar já colhendo os frutos dessa parceria, até porque os argumentos do Ministério da Saúde, a sensibilidade do próprio BNDES indica de que essa agenda muito em breve já vai ser cumprida, né? No mais, esse processo de incorporação de tecnologia, de atualização das listas do ambiente do SUS, o ministro Temporão falava da publicação da nova legislação e o Ministério da Saúde, agora por força de lei, deverá ter uma rotina de despacho, de deliberações sobre incorporação ou não, e que é algo que a sociedade brasileira espera, né? Nós temos
um aprendizado enorme para fazer nesse campo. A equipe está se constituindo, os exemplos a gente tem por meio de outras agências de incorporação no mundo, e o Brasil tem produzido excelentes análises de tecnologias, algumas delas levando a incorporação, recentemente a incorporação de medicamentos importantes para doenças genéticas. Agora, outras tecnologias não, porque o comparador muitas vezes não nos permite uma conclusão definitiva, e essa é o grande dilema de quem trabalha com avaliação de tecnologia. As evidências, a ciência muitas vezes não responde satisfatoriamente. Nós não temos um padrão, isso não é Brasil, isso é mundo, de você ter um estudo, desenvolvimento de um produto, cujo estudo seja comparativo com a tecnologia anterior ou comparativo com a tecnologia já existente. Os estudos são estudos que comparam aquele produto versus placebo. Óbvio que versus placebo ele será melhor agora. Estudos cabeça a cabeça, comparar A versus B, tecnologia anterior, uma tecnologia já existente. Essa é uma dificuldade que as agências regulatórias, talvez a medida mais importante de modificação do padrão para registro sanitário de incorporação de tecnologia é as agências mundiais fazerem exigências para registro e para incorporação esses estudos sejam feitos medicamento versus medicamento. A indústria alega que isso é muito caro, muitas vezes isso metodologicamente não é possível, mas pelo ritmo acelerado, pela possibilidade de incorporação de custos extremamente excessivos para produtos que têm praticamente o mesmo perfil de eficácia, segurança e de efetividade, eu acho que os sistemas de saúde, tanto como o nosso, universal, como outros, se encontram em um grande dilema. Eu ainda tenho algumas dúvidas em relação, acho que não só eu, os secretários, os pais, com relação a essa mudança que houve na dispensação de medicamentos. Primeiro, em poucas palavras, a diferença do farmácia popular e do saúde não tem preço, basicamente. Segundo, o que nós observamos em Minas, que primeiro, a compra direta de farmácia, aliás, em Minas não, de maneira geral, a compra direta em farmácia, ela aumentou muito o custo de aquisição, dispensação final, global, porque você coloca um componente do setor privado, e só de ter todas as grandes redes de farmácia interessadas, obviamente elas não estão perdendo dinheiro de entrar no sistema. Agora, com a liberação, inclusive, de nem se cobrar, porque a cobrança ainda acrescenta 24% de financiamento de usuário. Nós estamos criando dois problemas. Primeiro, a gente comprava bem mais barato, alguns medicamentos, principalmente para hipertensivo. E agora nós torna-se mais caro no outra modalidade de dispensação, e as indústrias não vão mais nos pregões de Minas Gerais, porque elas ganham muito mais não vendendo por ele, vendendo por, ou até mesmo alguns de fabricação própria. E aquela demanda, aquele aumento exponencial de demanda, foi considerado a substituição do acesso. O paciente deixou de ir no sistema público, que ele costumava ir. Quando você dá de graça na farmácia popular ou na saúde não tem preço, o sistema público deixa de comprar, de fazer as entregas, dispensações que faziam, e manda o cara ir lá, vai na farmácia, pega de graça, não vou. Você troca, na verdade, houve uma substituição do acesso, então seria um crescimento exponencial viciado, entre aspas. Procede essas considerações que estou fazendo? Bom, se eu conseguir entender bem a tua questão, veja, a primeira delas, a saúde não tem preço, é uma marca dentro do programa Farmácia Popular, porque é apenas uma expressão da gratuidade. Nós continuamos com um conjunto de outras patologias que têm copagamento. Então, a gente tem que entender, por isso que eu falo de farmácia popular. A saúde não tem preço, é um produto
do farmácia popular. Essa questão da substituição do acesso, ela é de uma complexidade de análise. Quer dizer, a visão mais rápida é de que está havendo, né? Por outro lado, eu não consigo qualificar, eu consigo dar os dados no detalhe do farmácia popular, os CPFs, as cidades, o grau de agregamento municipal, enfim, mas no ambiente do SUS, na UBS, nós estamos fazendo um esforço no Ministério da Saúde para implantar um Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica, porque eu não consigo hoje saber, nem 2010, nem 2009, nem para trás, a gente está hoje com 1.200 municípios que aderiram à utilização desse Sistema Nacional, mais de 300 já usando, que eu vou poder dizer o seguinte: olha, o SUS atendeu X diabéticos, o perfil de dispensação foi esse, etc, etc. Quando a gente pensa que o farmácia popular substituiu, pode ser que sim. Tem algumas regiões, alguns estados em que isso é mais forte. Se eu pego o exemplo de Paraná, onde o gestor estadual, por meio do consórcio Paraná Saúde, programava para os municípios a compra dos medicamentos de hipertensão e diabetes, a fala do consórcio Paraná Saúde é o seguinte: não, aqui a minha demanda para hipertensão e diabetes diminuiu. Então há um indicativo de que as drogarias têm tomado essa relação de porta de acesso. Por outro lado, se o indivíduo vai a cada 4 meses pegar uma receita em uma unidade de saúde, que pode estar próximo da sua casa, eventualmente essa drogaria está longe da sua casa, ele vai ter que ir de transporte coletivo. Terá ele dinheiro ou não? Será que esses 5 milhões de hipertensos eram pessoas que não tinham acesso mesmo, nem no SUS, nem no farmácia popular, eram pessoas excluídas? Veja, nós estamos financiando uma pesquisa para entender isso. Nós queremos saber, do ponto de vista da pesquisa, 2 questões: custos diretos e indiretos. A gente vê uma crítica em relação ao vocês pagam muito caro. Em relação à compra pública, você paga 10 e o município licitou por 12. Eu quero saber os custos diretos e indiretos, porque se eu pago 10 e ele compra por 2, entendeu? Só que os custos que ele tem, eu não tenho. E se eu for incorporar o custo do SUS, não só o preço do medicamento, mas transporte, armazenamento, recursos humanos, etc. Então a gente quer saber se esses custos, onde que eles se encontram, se é que se encontram, que diferenças são essas. E o outro objetivo da pesquisa é: qual é o percurso do indivíduo que faz o farmácia popular? Quem é ele? De onde vem? Por que ele optou em ir no farmácia popular? É porque ele foi na UBS e não tinha? Ou ele é um indivíduo que agora, pelo fato de ter uma consulta privada, pega a sua receita e vai na drogaria na Avenida Paulista e compra? Então, essa questão ela não está clara agora. Veja, há um indicativo de que tem substituição de acesso, sim. Em que grau? Não sei. A gente não consegue dizer muito claramente de onde vem e qual é o percurso desse indivíduo que vai na farmácia popular. Nós esperamos ter essa informação em junho de 2012. Bom, vamos chegando ao fim aqui de uma rodada bastante rica. Esse material vai ficar disponível no nosso portal brasileiro, tanto a parte dos vídeos quanto a parte dos trabalhos. Em breve vamos lançar uma sala da saúde lá, contando com a participação dos senhores, para que esse tema, principalmente da saúde pública, da universalização da saúde, volte à pauta geral aí do país. Eu queria agradecer ao Rubem, queria agradecer a você pela vinda, aos demais palestrantes e aos senhores aí. Muito obrigado.